E dando sequência à nossa programação, vamos agora para o quarto painel do dia. Nós vamos conversar sobre veículos jornalísticos e influenciadores locais, o futuro da informação e as novas formas de engajamento, pessoal. E o tema dessa mesa é o impacto de veículos locais e influenciadores na criação de novas formas de engajamento. E a mediação desse quarto painel do dia é de Camila Costa. Camila, é com você, Camila. Seja bem-vinda. Obrigada, Lari. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um painel aqui do Alright Summit. Estou muito feliz de estar aqui. Prazer imenso estar com vocês para a gente discutir esse tema tão relevante, né, que a Lari comentou, que é o papel dos veículos jornalísticos e os influenciadores locais no futuro da informação e das novas formas de engajamento. Bom, eu sei que já está na hora do almoço, mas eu vou pedir para vocês continuarem aqui com a gente, não desconectem. Leva o celular, leva o computador ali para almoçar, mas não perde esse painel, porque a discussão vai estar incrível. E para a gente iniciar, eu quero apresentar as nossas ilustres convidadas. Então, eu quero chamar aqui a Isa Muriá. Ela é paraense, artista visual, grafiteira, ilustradora, arte educadora e produtora cultural. A sua pesquisa gira em torno do contexto amazônico interiorano e ribeirinho, mas também no urbano. A natureza e as suas encantarias, a cultura popular e também aspectos da consciência socioambiental também estão presentes no seu trabalho. Muito prazer, Isa, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Estão ouvindo direitinho? Então, sim. Eu ia falar bom dia, mas agora já é boa tarde. Já é boa tarde, sim. Obrigada pela apresentação e pelo convite para estar aqui com vocês hoje. O prazer é nosso, Isa. E também quero chamar aqui a Heloísa Correia. Ela é editora executiva do Portal Gás. Ela é formada em comunicação social e habilitada em jornalismo pela Universidade Santa Cruz do Sul. E ela atua em veículos de comunicação há mais de 10 anos. Ela já passou por diversos veículos ali no Vale do Rio Pardo, trabalhando na produção e na coordenação de equipes. E hoje ela está ali à frente do Portal Gás. Bem-vinda, Elo. Muito prazer estar participando com vocês. Agradeço o convite. Acho que vai ser uma discussão bem legal. Maravilha. Bom, a gente tem mais uma convidada, que eu acho que ela está um pouquinho atrasada, que é a Maju Cotrim. Ela é jornalista e editora-chefe do Portal Gazeta do Cerrado. E vamos ver se ela vai conseguir aparecer. Ela estava nas gravações aí, a gente sabe como essa vida de jornalista, apresentadora é complicado, né? Então a gente espera que ela consiga participar. Então, eu não sei se todo mundo sabe, mas o Brasil é o país com o maior número de influenciadores, né, no mundo. Então, a gente tem cerca de 5,4 milhões de pessoas que se identificam como influenciador. E é isso que torna tão relevante esse tema que a gente está falando hoje, né? Então, o jornalismo, ele passa a ser cada vez mais importante e até insubstituível nessa função de curador de notícia, porque a gente vai precisar cada vez mais desse profissional que é capaz de servir de referência na escolha da informação mais confiável. E para a gente, né, iniciar essa discussão, eu queria começar com vocês, meninas, entendendo um pouquinho como vocês veem essa colaboração entre o veículo de notícia e o influenciador local. Então, nesse passar dos anos, o que vocês identificaram, né? O que vocês perceberam que mudou em relação ao engajamento do público e essa confiabilidade das informações? Posso começar com você, Isa? Pode. Não sei se eu vou seguir mais ou menos a linha que tu tá seguindo na pergunta, né? Mas, por exemplo, eu como artista independente, assim, para chegar, por exemplo, uma ação minha num jornal, por exemplo, né? Eu não tenho, por exemplo, uma assessoria de imprensa estruturada, mas em alguns momentos, algumas ações chegaram numa grande mídia, por exemplo. E eu acho que é quando a gente começa a entender que o nosso trabalho está tendo alguma relevância também, tanto para a gente seguir, né, quanto para as nossas comunidades que a gente está atuando. E às vezes ver lá alguém que está representando é muito importante, né? Então eu acho que
criar essa visibilidade na internet, por exemplo, né, que eu tenho com o meu trabalho. E aí eu estou falando de um contexto de Amazônia, um contexto da luta indígena, estou falando de um contexto de me colocar como artista visual e como arte educadora em comunidades ribeirinhas, né? Então, assim, a gente eu acabo vendo em um contexto muito invisibilizado, digamos assim, né? Mas eu já venho tendo a oportunidade de crescer o meu trabalho assim na internet e ter um público, né? Que é um público que me acompanha não só daqui do Pará, e eu fico bem feliz por isso, porque eu lembro que eu pisei em São Paulo a primeira vez ano passado e nunca imaginei que eu fosse ter uma clientela lá, porque eu também sou tatuadora. E na época eu fui bem para tentar o que eu ia conseguir com a arte também, né? E fiquei surpresa de ver tanto pessoas que eram do norte, que já tinham conexão com o meu trabalho e moravam em outras regiões, quanto pessoas de lá que também tinham interesse em conhecer mais, né, a nossa cultura, enfim, do contexto que a gente representa. Então, eu acho que a mídia digital e também quando chega nos outros veículos, né, é muito interessante, assim, o alcance que pode chegar e a gente realmente não tem noção de como isso pode também beneficiar os projetos que a gente colabora, né? Eu tenho muito essa luta, assim, comigo. Eu acredito que a comunicação é uma ferramenta de luta e a comunicação também é uma ferramenta para várias coisas que podem ser linkadas, né, com essa forma de se comunicar. E eu venho aprendendo isso com a arte também. Maravilha, Isa. Obrigada por compartilhar. E você, Maju? Maju não, desculpa, Elô. O que que você pensa sobre isso? Eu acho que a gente ainda tem alguns ajustes a serem feitos, né, nessa relação entre influenciadores e veículos de comunicação. Os influenciadores, eles têm um alcance, eu acredito, até maior, né, porque maior que os veículos em si, porque eles conseguem alcançar um público justamente com a identificação, né? Uh, muito mais do que somente comunicar notícias, como é o que a gente faz, trazer histórias, narrativas, enfim, que o veículo de comunicação faz. Hoje ele toca num lugar muito de identificação com o público, com uma história pessoal, com um drama que ele está vivendo, até com o humor. Muita gente chega com isso, que é uma dificuldade, eu acho, hoje dos veículos de comunicação. E eu acho que se cria, em algum momento, até uma espécie de concorrência entre os veículos de comunicação e os influenciadores hoje, né? Acho que principalmente aqui na nossa realidade, é algo que a gente já discute, como a gente pode usar a colaboração com esses atores de internet, né, digamos assim, os protagonistas da internet, né, que são os influenciadores hoje, a nosso favor, porque é tão importante que eles disseminem para esse público que talvez a gente não atinja notícias verdadeiras, com credibilidade, assim como é para a gente, como a Isa falou, trazer essas pessoas para dentro também dos veículos de comunicação. Então, eu acho que é uma relação que está em aberto ainda, sabe? Até porque é um formato novo de comunicação, essa de influência digital, e a gente também, o jornalismo digital, ele está sempre se modificando, a gente está sempre aprendendo, precisando ocupar espaço dentro das redes sociais, né? Então, eu acho que é algo que está um campo aberto que a gente precisa explorar melhor e por isso a importância desse painel aqui hoje, né? Com certeza. E isso que você falou, Elô, a gente, no fim do dia, por que que os influenciadores, eles estão crescendo tanto? No fim do dia, a gente se conecta com pessoas, né? Então, é de pessoa para pessoa, a gente não pode esquecer que a pessoa que está lá assistindo, que está lá lendo, ela também tem emoções, né? Então, o trabalho que o influenciador vem fazendo muito bem é despertar essas emoções, despertar esses desejos, né? Que faz com que ele cresça cada vez mais. E aí a importância desse painel, como você falou, da gente conseguir juntar esses dois, né? Então, como que um ajuda o outro, né? E até você puxou ali um pouquinho
dessas histórias, né, contar histórias, queria pegar esse gancho, porque a gente sabe que as experiências, elas vão ilustrar, né, os desafios que a gente vem enfrentando. Então, eu queria que vocês compartilhassem alguma história com a gente que mostre esses desafios, essas barreiras, se vocês tiveram, né, alguma barreira que enfrentaram ou que ainda enfrentam, para se manter autêntico e ganhar essa confiança do público. Quer começar, Isa? Pode ser. Eu acho assim que é muito importante a gente entender a diferença dos contextos, né? Eu venho de um contexto que já é invisibilizado como artista nortista, de uma maneira geral. Você vê poucas pessoas do norte que conseguem ganhar uma visibilidade nacional, por exemplo, na internet. Mas tem também, hoje em dia, a gente já tem muitas referências, né? E como eu te falei, eu sempre fiquei muito surpresa de ver as coisas acontecendo, ver isso realmente crescendo e também para outras regiões, né? Por falar muito de Amazônia, por falar muito do meu contexto, eu não tinha essa noção que as pessoas também poderiam se conectar com a minha narrativa, né? Porque além do meu trabalho artístico, eu também acabo compartilhando um pouco da minha vida, da minha vivência, né, do trabalho que eu faço, assim, e também das pessoas que estão ao meu redor nessas vivências. E eu percebo que isso, como tu falou, desperta essa curiosidade, desperta esse interesse, né, e até mesmo as pessoas chegarem a vir, Isa, como é que eu chego aí? Como é que eu posso ter essa experiência? Né? Então, a gente acaba sendo um meio de comunicação. Muita gente me pede dica, por exemplo, de viagem, porque eu acabei me tornando uma pessoa que sou viajante hoje em dia através do meu trabalho, né? Então, compartilho muito disso também. E eu uso muito isso para incentivar outros artistas, outras pessoas que às vezes estão desmotivadas para alavancarem suas carreiras artísticas ou a sua carreira em qualquer área que for, né? Para acreditar que, por exemplo, a internet ela é um meio para isso, né? Então, assim, a minha história, assim, para resumir, né? Eu, além de tudo isso que tu falou, eu sou formada em comunicação, né? E eu lembro que na faculdade, quando eu consegui fazer, né? Eu era muito essa pessoa que era chamada para falar nas oratórias, né? E demorou muito para eu fazer isso na internet, por exemplo, né? De gravar alguma coisa. Até hoje eu falo assim, eu sou meio blogueira, mas não tanto. Também sou artista e faço muita coisa. Então eu consigo também digamos assim, fazer uma manutenção ali daquela rede, né? Manter aquilo vivo da forma que eu consigo, sabe? Eu não tenho, assim, exatamente um padrão, né? Mas eu entendo que as pessoas já também entendem o que é esse script, assim, meio orgânico do que eu compartilho ali, né? Então, para mim, acaba sendo muito potente, assim, isso já me conectou com muitos projetos, conseguiu me conectar também com essa independência, né? De hoje em dia ser uma artista que trabalha só com isso, né? E também tento incentivar as pessoas, principalmente, a acreditarem nos seus sonhos, né? E sempre trago esse contexto, esse recorte de pessoas do norte, né? De artistas indígenas, de artistas amazônicas, para a gente falar que é possível, assim, que, claro, como ela falou, tem muitos ajustes, né? Quando a gente pensa em grandes mídias, a gente sempre vê também um número muito pequeno de artistas nortistas nas grandes mídias para o Sudeste, né? Então, isso é uma questão de visibilização, de um histórico colonial, né? Então a gente tem que ter toda essa noção assim para poder falar desses ajustes que poderiam acontecer até quando se fala de uma mídia nacional, por exemplo. Né? Então a gente está no momento que agora a Amazônia está mais em foco, né? A gente acaba sendo convidado por esse tipo de evento, para outras coisas, mas ainda é uma discussão que justamente a gente quer aproveitar esse momento para falar da nossa realidade, para falar das pautas, né? E utilizar essa ferramenta que é incrível, que é a comunicação, que pode levar a gente para várias reflexões importantes. É isso. Maravilha. E você, Elô? Eu acho que a gente aqui, enquanto veículo de comunicação hiperlocal, que mais a gente percebe é a relação das pessoas com a nossa. É uma relação de credibilidade, sabe? A gente tem uma sede aqui numa cidade que tem cerca de 130 mil habitantes, e abrange outras 15, pelo menos 15 cidades, com uma cobertura bem intensa, né? A gente teve recentemente aqui no Rio Grande do Sul aquele episódio das enchentes, onde a gente percebeu assim o quanto isso se reforçou, né? A gente foi procurado para as pessoas pedindo ajuda, então
ao mesmo tempo em que a gente precisava noticiar o que estava acontecendo, a gente também se perguntou o que as pessoas esperam da gente, né? Se é só essa questão de informação ou se elas querem algo mais. E a gente percebeu que a gente poderia fazer algo mais, né? Tanto que nós nos engajamos em campanhas de doação enquanto veículo de comunicação, e fizemos o que pudemos, né? Ninguém estava preparado para aquilo, então foi algo bem desafiador. Mas a gente percebeu que é esse impacto, né, que a gente tem na vida das pessoas. A gente não tem essa conexão que eu falava mais cedo, que é essa coisa de a gente se enxergar, às vezes, em alguém, né, numa pessoa ali, mas a gente percebe que as pessoas ainda nos buscam muito para essa questão de ajuda, sabe? A gente faz isso no dia a dia através de WhatsApp, é um contato muito próximo do nosso leitor. A gente recebe todo tipo de mensagens e de alguma forma tenta, né, fazer com que essas demandas sejam solucionadas, enfim, com a nossa ferramenta. E a partir disso também a gente começa a construir uma credibilidade para as notícias, né? Que é o nosso produto, que é o que a gente gostaria que fosse de fato o nosso trabalho, né? De forma que elas nos buscam para confirmar situações, né? Validar o que é tão importante no mundo que a gente vive hoje em relação às fake news, né? A gente tenta da melhor maneira evitar com que isso se dissemine, e eu acho que isso é algo que é um diferencial dos veículos de comunicação ainda em relação aos influenciadores, sabe? Por uma questão de expertise, assim, de experiência, né? A gente faz isso a vida inteira, trabalho num veículo em que nós temos o portal digital há 15 anos praticamente, mas uma história de 80 anos no jornalismo, que é a Gazeta Grupo de Comunicações. Então, isso é feito a vida inteira por diversas pessoas, uma pluralidade de pessoas, né? Gênero, enfim, raça, tudo mais, que eu acho que esse é o diferencial para os influenciadores, porque os influenciadores, eles não têm, eu vou usar entre aspas, o compromisso, né, com a informação que a gente tem. É o nosso um compromisso ético que a gente assume, né, enquanto jornalista. O influenciador, é claro que ele não tem a intenção, por exemplo, acredito, de disseminar fake news ou coisa assim, né? Mas é muito pelo viés dele, que é o que conecta com as pessoas, né? A trazer algo a partir da ótica dele. E a gente, ainda que não exista imparcialidade no jornalismo, né? Seja um mito, mas a gente tenta da melhor forma trazer a equidade nas informações e o compromisso, né, de trazer a verdade, enfim. Perfeito. E eu vou linkar até o que você falou aqui com a fala da Isa, que é justamente a gente tem um tema em foco agora, que é a Amazônia, e ela está justamente tentando trazer, né, essa visibilidade aí, essas informações que muitas pessoas não sabem ainda. Então, como que a gente pode mesclar isso, né? Como que a gente pode utilizar um veículo jornalístico para disseminar ainda mais coisas que a Isa teria para falar? Por exemplo, esse é um dos desafios, né, que a gente enfrenta. A gente vê que os comunicadores, né, os influenciadores estão cada vez mais levando a voz das pessoas, né? Então a gente se identifica porque a gente vê que ele está falando alguma coisa que a gente gosta ou que a gente gostaria de saber, né? E tem muita coisa que a gente ainda não sabe e por isso a gente cai nas fake news. Então, como que a gente pode juntar esses dois mundos? E até pensando nisso, eu queria trazer, né, para a pauta essa pergunta para vocês. O que vocês acham que a gente pode fazer, né? Quais soluções ou iniciativas que vocês já tenham, já participem, que a gente pode fazer para que a gente possa implementar essa comunicação mais eficaz e engajada, principalmente quando a gente está falando ali da realidade local, que é um pouco da realidade da Isa, é um pouco da sua realidade também. Então, como vocês acham que a gente pode fazer essa promoção aí de comunicação mais eficaz? Posso falar, Camila, agora eu vou iniciar respondendo. Eu acho que
é muito importante que a gente aprenda, né? Porque no jornalismo a gente fica muito refém, às vezes, de fontes oficiais, né? Pessoas que têm aí anos, digamos, de uma vida acadêmica ou coisa assim. E às vezes a gente esquece de falar com pessoas que têm essa influência, né, dentro de uma comunidade ou a respeito de um assunto. Eu acho que a gente, enquanto veículo de comunicação, a gente precisa diversificar as vozes que a gente traz para dentro do veículo, sabe? E isso é um desafio ainda hoje, porque a gente, como eu falei também no início, se cria às vezes uma ideia de concorrência com os influenciadores, né? Mas quem são os influenciadores e o que é ser um influenciador? Né? Eu acho que essas perguntas também precisam pautar a nossa discussão e como a Isa traz muito bem essa questão de representatividade, eu acho, né? Que um influenciador traz. Se a gente trouxer essas pessoas que são representação dentro de comunidades, dentro de assuntos para dentro do jornalismo, para dentro de uma matéria ou de alguma reportagem, sabe? Trazendo até mesmo uma vivência que a gente vai conseguir talvez cativar um público maior por estar trazendo essa referência, né? Essa personalidade, essa identificação, como a gente já usou essa palavra antes também, né? Pode nos favorecer de uma maneira que vai trazer uma discussão mais ampla, um ponto de vista que a gente ainda não conhece, talvez, e também nos trazer mais audiência. Eu acho que existe uma possibilidade de colaboração que a gente já discute aqui, como fazer, né? Mas ainda não acertou. E acho que um empecilho é a questão ainda comercial. Não é exatamente a minha área, mas é claro que a gente acaba discutindo isso em conteúdo também, porque quando a gente vai selecionar pessoas para falar, a gente vai trazer gente para dentro de reportagens, né, é uma questão, essa questão comercial, a gente não pode ignorar, né, porque a gente precisa manter os veículos de comunicação funcionando como qualquer negócio, né, uma empresa. Então, eu acho que essa questão comercial, como existem parcerias, patrocinadores dessas pessoas, também existem nossos, né? E isso eu acho que ainda é um entrave. Mas eu acho que enriqueceria o nosso trabalho se a gente conseguisse estabelecer uma relação, tanto para nós, enquanto veículo de comunicação, quanto para o influenciador, porque, como a Isa disse, é surpreendente, né? E também para ela é gratificante quando algum veículo consegue inserir ela, né, em algum trabalho, mostrar algum trabalho que é feito. Então, eu acredito que seja algo que a gente tem a ganhar se a gente conseguir estabelecer uma relação mais clara, digamos assim. Muito legal. Vou falar um pouquinho aqui do meu contexto, né? Aqui a gente tem também alguns portais locais, né? Que eu já tive a oportunidade, assim, hoje em dia, né, de ser convidada para falar de algum contexto. Eu acho que como tu falou, é uma empresa, né? O influenciador, ele é uma pessoa, né? Que geralmente está trabalhando de forma independente e está aprendendo, né? Assim, para pessoas que estão vindo de um contexto também periférico, né? Que não exatamente eu tive uma formação, mas muita gente que se torna influenciador não exatamente teve muitas oportunidades ou tem como se articular para além, né, dali da rede. Por exemplo, eu lembro que eu realmente muitas vezes não entendi como eu hoje em dia tenho esses seguidores, né? Então, muita coisa foi realmente acontecendo, tipo, um trabalho artístico começar a viralizar, né? Ou alguma coisa assim. E hoje em dia eu vou entendendo um pouquinho mais de como é que eu posso direcionar para ter um alcance maior, né? Acabei me tornando editora de vídeo, acabei me tornando várias coisas, tanto colaborando nos projetos que eu faço parte, quanto, né, na minha conta pessoal, como artista, né, individualmente. E aí eu acho que os veículos, né, os portais de comunicação, já são equipes, como tu falou, é uma empresa, né? Então, assim, a possibilidade de pesquisa do seu território, né, de coisas, de projetos que são interessantes para veicular, digamos assim, tem muito mais recurso para fazer isso do que a gente conseguir uma assessoria de imprensa que vai chegar nesse veículo para veicular alguma coisa nossa. Então, existe uma diferença de realidade mesmo, independente da pessoa em si, que é o influenciador, né? Então, existe uma questão sistemática aí, que poderia se aproximar, né? Eu, por exemplo, eu lembro que eu tatuei um rapaz uma vez, eu fiz uma tatuagem, minhas tatuagens também são bem dentro dessa perspectiva amazônica, né? Então, eu lembro que eu fiz uma releitura
com grafismo Marajoara, e ele ficou muito interessado e eu descobri que ele trabalhava na TV Liberal, que é uma TV daqui, e na época ele me convidou para fazer uma matéria, né? E aí, então, assim, eu fui linkando de uma forma orgânica com uma mídia maior, né? Que, tipo, levasse o meu trabalho para algo maior. E aí já fui também, já participei, saí, assim, no jornal como atuante da cultura hip hop, né? Eu faço parte de um coletivo que é o Hip Hop Pai d'Égua. E aí a gente também falou sobre, tipo, o dia do hip hop, né? A gente foi convidado para estar lá. Então, assim, esses veículos, eles têm essa possibilidade de descobrir, né, coletivos, projetos que possam ser interessantes para uma determinada questão, né? E também, eticamente, o que seria interessante para esse portal apoiar, né? Por exemplo, eu sou também ativista ambiental, então, tudo que a gente faz, né, também até mesmo no contexto do hip hop, que às vezes as pessoas não entendem que é possível, mas a gente usa o hip hop para falar da questão ambiental, né? A gente usa essa ferramenta, que é uma ferramenta cultural, artística, né, que traz vários temas, então a gente também usa isso para falar da questão ambiental. Então vai também muito da natureza do portal, né? Eu imagino que aí, por exemplo, tem esses portais maiores, mas também tem portais que são mais, digamos assim, direcionados para algumas questões, né? Então eu acho que é super possível essa aproximação, mas acho que às vezes é isso, às vezes ela acontece de forma orgânica, às vezes ela acontece a partir da pesquisa do próprio portal, né, com os influenciadores ou com a pessoa que for convidada. Mas acho que é super interessante, sim, ter essa linkar informações e ganhar mais alcance. Maravilha. E assim, uma coisa que eu queria complementar na fala de vocês duas é o movimento, né, que a gente está sentindo, ele está sendo bem orgânico, né? Mas a gente já vê algumas empresas, né, alguns veículos saindo na frente para fazer essa parceria. Então, o SBT mesmo, ele contratou uns 30, 40 influenciadores para justamente trazer essa audiência. A gente vê ali o Big Brother, né, que começou ali na pandemia, trazer os influenciadores digitais justamente para ele pegar essa audiência. Então, a gente vê isso acontecendo, as grandes empresas já foram percebendo esse movimento natural que está acontecendo dos influenciadores e estão tentando colocá-los ali de alguma forma para trazer também essa audiência. Então, é muito bacana a gente ter essa parceria, né, entre um veículo e entre um influenciador, porque a gente abre as portas, né? A gente não está comunicando só ali no site ou só no impresso. A gente tem as redes sociais que, né, são aí um dos maiores canais, né, de disseminação de informação, de fake news também, né? Mas, enfim, de conexão que a gente tem com o público. Então, fica aí a reflexão, né, de como a gente pode colaborar juntos, né, como a gente pode identificar qual é o melhor influenciador para falar do nosso negócio, né, para estar lá produzindo algum tipo de conteúdo, de repente ter uma editoria dedicada a esse tema que ele está falando. A gente consegue também, entrando um pouquinho no painel anterior do Acelera, que a gente falou sobre as questões técnicas, né? Então, entrando ali no SEO de conteúdo, é muito legal a gente mesclar vídeos, imagens, então a gente ter, de repente, um vídeo do influenciador, né, ali dentro do nosso texto, tudo isso vai agregando, vai trazendo mais autoridade, tanto para o veículo, quanto para o influenciador, né? E aí, para a gente... Camila, posso Claro! uma pincelada ainda? Eu acho que muitos influenciadores também surgem a partir, né, dos veículos de comunicação. Nós temos aqui no grupo algumas rádios e a gente percebe essa identificação do público, porque ouve todos os dias aquela voz e quando o apresentador aparece ali, né, na rede social, a gente percebe o engajamento que isso dá. Então, também é interessante esse movimento, né, de alguém que trabalha dentro de um veículo também se tornar esse influenciador. Perfeito. Isso acontece mesmo. Bom, vamos encerrar agora com uma última rodada de reflexão. Queria, né, que cada um de vocês destacasse os principais pontos que a gente discutiu aqui hoje e deixasse assim uma mensagem inspiradora para quem está assistindo a gente aqui, para a gente fechar com chave de ouro. Quem quer começar? Você está mutada, Isa? Se você estiver querendo falar. Ai, desculpa. É que eu tava vendo aqui os comentários.
agradecer quem está parabenizando, pedir para que vocês conheçam o meu trabalho, né? O meu Instagram é isa.muriá. Através de lá do meu trabalho, vocês vão conhecer também outros coletivos e outras movimentações que eu faço aqui no Norte, né? E pedir, né, solicitar essa importância de olharem para o Norte, de olharem para os artistas do Norte, para as nossas movimentações, para as nossas lutas. Acho que isso é o que me motiva muito, acho que isso é o que me traz até aqui, né? Eu hoje em dia integro alguns movimentos também, e o que eu posso falar é que às vezes parece muito impossível, né? Mas a internet, por exemplo, essa possibilidade de me comunicar com as pessoas que escolhem me seguir, né? Porque é uma escolha, assim, na internet eu acho que é muito isso também, as pessoas têm essa possibilidade de escolher o que querem consumir, né, de conteúdo, né? E isso, às vezes, você não tem noção do quanto que você pode estar apoiando uma pessoa, né? Um artista, alguém que está falando de coisas importantes, a questão ambiental, né? Então, para que as pessoas que estão querendo continuar nessa comunicação, que continuem, né? Que se sintam, não tenham vergonha, que é muito difícil, eu sou uma pessoa super complexada com a minha imagem, tenho várias inseguranças, e percebi o quanto, com o passar dos anos, eu consegui falar, me comunicar melhor também, aprendi a me comunicar melhor, né? Sem me atropelar tanto, sem ter tanta vergonha. Isso também é uma coisa que eu fui aprendendo na prática. Então, as pessoas que estão aí querendo, né, seguir esse caminho, eu acho que é muito importante. Parabenizar também todos os profissionais do jornalismo que estão aí acompanhando, que estão mandando aí as mensagens, e agradecer também. E é isso, eu acho que a gente tem que continuar no que a gente acredita, né? E utilizar esses meios de comunicação para fortalecer, né, tanto o que a gente já vem fazendo, para divulgar o nosso trabalho também. Eu acho que a internet, se não fosse a internet, talvez eu não teria nenhuma estrutura para divulgar o meu trabalho como eu consigo hoje, né? E então é isso, além de influenciadora, antes de influenciadora, eu sou artista, né? Então convido vocês a conhecerem o meu trabalho e deixo essa mensagem de olhar para o norte, de olhar para a Amazônia, né, com todo respeito, contra a xenofobia que acontece com a gente, né, contra o racismo que acontece com a gente. Então, que esse olhar ele seja cada vez maior e muito respeitoso. A gente também sempre está super aberto para compartilhar a nossa vivência, a nossa cultura, tá bom? E é isso. Obrigada mais uma vez pelo convite também. A gente que agradece, Isa. Ó, o Instagram da Isa tá ali nos comentários, isa.muriá. Já sigam ela aí. Eu já tô seguindo, tá, Isa? Já segui. Quando eu descobri que seria você aqui no painel, eu já comecei a seguir. Pô, e você, Lu? O que você tem aqui para falar, para inspirar essas pessoas que estão assistindo aqui a gente? Eu começo agradecendo o convite, acho que essa iniciativa da Alright, assim como todo acompanhamento que a gente faz bem de perto sempre é fundamental. E muito mais do que inspirar outros, eu acho que eu fui inspirada a conhecer a Isa aqui, muito bacana. Parabéns, Isa, pelo teu trabalho. E eu queria dizer que é quase um compromisso, assim, a partir do que a gente conversou, de tentar, de alguma maneira, criar essa colaboração maior, né, aqui na nossa região, no nosso município, com os influenciadores, porque às vezes é algo que a gente a gente já discutiu aqui internamente, mas ao conversar com pessoas diferentes e participando desse tipo de evento, a gente percebe o quanto a gente pode crescer a partir dessas outras perspectivas. Então, eu acho que é muito bacana essa ideia e é algo que a gente com certeza vai abordar mais. E em relação ao jornalismo, assim, a gente sabe que não é fácil, né? Todos os dias a gente levanta da cama pensando como a gente vai alcançar mais pessoas, como que a gente pode fazer o nosso veículo crescer. Acho que isso a gente compartilha com os influenciadores, né, através ali do relato da Isa, que é buscar de alguma maneira ser reconhecido também, né, porque a, a maioria dos portais consegue alguma remuneração, né, mas aqui no Portal Gás ainda a gente faz a opção por manter ele aberto, então a gente praticamente presta um serviço gratuito para a comunidade de fundamental importância, né? Em especial no período que a gente vive agora e nos próximos meses, que são as eleições municipais, a gente está com um trabalho muito intenso nesse sentido.
peço para que quem quiser, né, conferir o que a gente vem fazendo, principalmente se tiver alguém aqui da nossa região acompanhando, porque como somos um portal hiperlocal, a gente foca muito nisso, né, nessas informações locais. E é uma luta, então acho que não dá para desistir. Essa é a minha mensagem inspiradora, né, que a gente siga aí na colaboração uns com os outros. Acho que a Wright proporciona isso de uma maneira incrível para nós, o aprendizado com o colega, né, com exemplos que a gente vê. Nós aqui na Pontinha, no Rio Grande do Sul, às vezes a gente tem a oportunidade de conversar com alguém lá de cima, né, e perceber, nossa, isso aqui é muito aplicável, eu quero muito fazer algo tão grandioso quanto eles. E a gente sabe que também algumas coisas as pessoas conseguem aprender conosco. Então, eu quero que a gente mantenha isso, né, essa rede colaborativa. Agradeço mais uma vez o convite e agradeço a todos que acompanharam o nosso bate-papo, que tenha servido para motivar um pouquinho, para inspirar algo de alguma maneira. Perfeito, Elo. Bom, e agora eu que quero agradecer a vocês. Foi incrível esse bate-papo. Eu fiquei muito feliz com a nossa discussão. Eu tenho certeza que deixou aí contribuições valiosíssimas para todo mundo que está aqui. Espero que vocês tenham gostado, vocês que estão assistindo, tanto quanto a gente aqui de participar. Eu achei uma discussão muito rica, muito inspiradora, né? Que com certeza deixou várias reflexões importantes aí para a gente. Quero agradecer demais vocês por participarem e nos acompanharem até agora. E é isso, gente. Não acabou, tem mais um painel ainda, tá? Eu quero passar a palavra para a nossa apresentadora, né? Para que a gente possa continuar aí nesse evento. E sigam as meninas no Instagram, mais uma vez, tá ali o Instagram da Isa e da Elo. Gente, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Camila. Gente, muito inspirador. Estou muito inspirada aqui com essas mulheres incríveis nesse painel, que chegou ao fim. Muitas discussões, muitos insights. E que mulheres maravilhosas, hein?